Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar então andamento à nossa disciplina de Administração de Agronegócios. Sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos então fazer as devidas correções dos exercícios de fixação propostos para vocês na aula anterior, que vai ser avaliado como nota de trabalho, tá? Então, aqui a gente está encerrando o nosso conteúdo sobre gestão financeira, administração financeira, esse departamento tão importante então para as organizações. Entendemos aqui como se confecciona, se classificam os elementos e a participação aqui do custo de produção. Então, pessoal, na nossa aula anterior, a proposta foi a resolução desse questionário aqui, dessas questões, que eu vou passar então a fazer a correção com vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida lá, vocês procurem o nosso chat lá, o nosso fórum para dúvidas. Então, a primeira atividade aqui é para a gente fazer uma classificação quanto a receita, custo, despesa, investimento ou perda. Nosso primeiro bloco aqui de exercícios, sendo que o primeiro aqui já está até resolvido, vendas à vista ou venda a prazo. Isso é considerado uma receita, por quê? Porque todo elemento, todo recurso financeiro que entra no caixa da empresa por meio das vendas, ele é considerado uma receita, ok? O segundo item aqui trata-se de gasto do salário do departamento financeiro da fazenda. Olha só, pessoal, o departamento financeiro da fazenda, ele não está envolvido no processo produtivo, Ele não está lá no nosso operacional de trabalho, de produção. Portanto, nesse caso aqui, ele é considerado uma despesa. No caso aqui de gasto com salário do departamento financeiro da loja, da mesma forma, o objeto da loja são as vendas, Esse é o nível operacional da loja, da revenda. Portanto, o departamento financeiro é considerado também uma despesa. Gasto com salário do funcionário da fazenda. Olha só aqui a diferença, hein? O departamento operacional da fazenda, do funcionário aqui, ele está diretamente envolvido no processo de produção, portanto, aqui ele é considerado como um custo. A compra de um implemento agrícola. Moçada, um implemento agrícola, ele é um ativo que vem a agregar valor ao patrimônio da empresa, No caso, a gente tem aqui um ativo imobilizado. Portanto, toda vez que isso gera ativo para a empresa, nós vamos considerar isso como investimento. A compra de computadores para a administração da fazenda também estão gerando ativo aqui para a nossa empresa, Está gerando um patrimônio para a organização, portanto, ela também é considerada um investimento. Compra de matéria-prima. Olha só, matéria-prima é um elemento que está diretamente envolvido no processo de produção. Sem matéria-prima, nós não temos produto. Então, a matéria-prima é considerada invariavelmente como um custo. O gasto aqui com um MBA. O que é o MBA? É um curso de pós-graduação que foi oferecido lá para o funcionário. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos também a construção de um ativo para a empresa, tá? Mas nesse caso nós temos um ativo intelectual, que vai ser considerado também enquanto um investimento. No caso aqui de extravio de mercadorias da loja, de Magazine, nós estamos falando aqui de roubo, nós estamos falando aqui de subtração desse produto. Isso são considerados, então, gastos irrecuperáveis. Então, se a gente tem aqui um gasto irrecuperável com o extravio de mercadoria, nós vamos classificar isso aqui como perda. Gasto com comissão dos vendedores da revenda. Olha só, muita atenção. Qual que é o objeto, fim da atividade da revenda? Não é a venda de mercadorias? Portanto, o nível operacional da revenda são os seus vendedores. Então, se os vendedores estão no nível operacional, eles participam diretamente, então, do processo de construção do caixa, do processo produtivo dessa revenda.
né? Então, o gasto com a comissão dos vendedores vai ser um custo. E por último aqui, a aquisição de um terreno para a construção da fábrica também é algo que gera um patrimônio, né, imobilizado, gera um ativo para a nossa empresa, que também será considerada como um investimento. Beleza? Então, temos aqui a classificação então, dos nossos primeiros 11 itens. Né? Qualquer dúvida, chamem lá no nosso fórum para dúvidas, ok, moçada? Segundo bloco de exercício aqui, ele amplia um pouco, né, a análise, e nós vamos ter que classificar agora enquanto receita, os custos enquanto fixos ou variáveis, ou ainda diretos e indiretos. As despesas enquanto fixas ou variáveis, ou ainda se a gente tem a presença aqui de investimentos. Então vamos lá, venda à vista e a prazo, da mesma forma, né, da nossa análise anterior, todo recurso financeiro que entra no caixa por meio das vendas é considerado uma receita. Gasto com o salário do departamento financeiro da fazenda. Lá em cima nós já classificamos aqui como despesa. E agora, uma despesa fixa ou variável? Vamos lá, o departamento financeiro da fazenda, quando trabalha, recebe seus salários. Se nós produzirmos ou não, se nós vendermos ou não, esses salários merecem, né? Eles precisam ser honrados. Portanto, né, nós temos aqui a condição de uma despesa fixa. Ele não muda em relação à quantidade produzida ou em quantidade vendida pela empresa. Gasto com comissão do departamento de vendas da revenda. Então, como nós falamos lá, né, a comissão, né, o departamento de vendas da empresa é o nível operacional da revenda. Portanto, ele é considerado como um custo. Ele é considerado como um custo variável. Por quê? Porque a comissão ela depende da quantidade que o indivíduo vende. E como ele está envolvido diretamente na mão de obra, tá, operacional da nossa revenda, nós vamos considerar como um custo variável direto. Por quê? Porque ele está envolvido lá no nosso MOD, né? Ele está envolvido lá na nossa mão de obra direta. Gasto com o salário do ordenhador. Pessoal, no caso, o ordenhador é o indivíduo que está lá no chão de fábrica, né? Que está lá no nosso operacional. Portanto, ele é considerado um custo. Se a gente produzir ou não, o salário desse indivíduo precisa ser pago. Portanto, ele é um custo fixo. O ordenhador participa diretamente do processo de produção. Portanto, ele é um custo fixo direto. Gasto com o salário do operador da máquina. Mesma coisa, né, pessoal? O operador da máquina está envolvido diretamente ao processo de produção. Portanto, ele é um custo, é um salário que precisa ser pago, independente se tem produção ou não. E ele, como está envolvido diretamente no processo de produção, é um custo fixo direto. Gasto com o salário do supervisor de qualidade da fábrica de ração. Olha só, o supervisor está envolvido no processo de produção? Sim, então, portanto, ele é um custo. O supervisor de fábrica, ele está envolvido no chão de fábrica, no processo operacional? Não, ele é somente um supervisor, né? Mas da mesma forma, o salário desse cara, ele precisa ser pago com um custo fixo, mas aqui vem a diferença, ele é um custo fixo indireto. Por que ele é um custo fixo indireto? Porque ele não está envolvido no processo de produção, ele não está com a mão na massa, ele não tem uma mão de obra, né? Então, ele não é a mão de obra direta de produção, ele é só um supervisor. Então, a gente tem como um custo fixo indireto. No caso aqui da compra de maquinário, né, operacional para a fábrica, também é um ativo que está sendo, né, imobilizado como capital, patrimônio para a empresa, considerado como investimento. A matéria-prima consumida, né, não tem como discutir que isso é um custo, porque está diretamente envolvida no processo de produção. A matéria-prima ela depende da quantidade comprada, né, ou consumida, então ela possui um caráter de ser variável e ela está
diretamente envolvida no processo de produção. Sem matéria-prima não tem produto. Compra de um notebook para administração da fábrica. Aqui nós temos o caso aqui de uma relação de investimento, porque é um patrimônio que está sendo imobilizado enquanto capital para a empresa. A compra de um trator para o processo produtivo também considerada como um investimento, porque é um patrimônio imobilizado para a empresa. A matéria-prima consumida na fábrica, né? A matéria-prima, então, ela é um custo, porque ela está envolvida diretamente no processo produtivo. Ela é variável, porque ela depende da quantidade produzida para que a gente estabeleça esses estoques. E ela é direta, né? Um custo variável direto, porque sem matéria-prima não há produção. Compra de uma ordenha, também temos aqui a caracterização de um patrimônio imobilizado para a empresa. Gasto com energia elétrica da fábrica, olha lá, se está na área de produção, então nós vamos chamar isso aqui de custo. A energia elétrica, ela pode se gastar mais ou menos, dependendo da quantidade produzida. Então ela é um custo variável. E ela é um custo variável indireto. Vou explicar por quê. Porque ela não é uma matéria-prima, né? Ela não é uma mão de obra direta, portanto, ela é um custo indireto para a produção, é um custo indireto para a fabricação. Aquisição de um terreno para a construção da fábrica, também considerada um investimento. E os impostos, né, que foram percebidos aqui nas vendas dos produtos. Então, está envolvido aqui no processo de venda, nós temos aqui como uma despesa. E conforme eu vendo, eu pago mais impostos. Se eu não vendo, eu pago menos. Então, nós temos aqui uma despesa variável. Ok? Segundo bloco dos exercícios aqui já corrigidos. Agora, nosso terceiro bloco aqui é a classificação enquanto fixo, variável, direto ou indireto. No caso aqui das nossas depreciações, depreciação ela é sempre fixa, né? Ela é linear e ela sempre está envolvida de forma indireta lá no processo de produção, porque ela não é uma matéria-prima e ela também não é uma mão de obra, então ela se caracteriza aqui como um custo indireto, né? No caso, né, fixo, né, sempre linear. Salário dos vigilantes da fábrica. Salários são fixos, né? Sempre precisam ser pagos, independente se produziu ou não. Os vigilantes da fábrica estão envolvidos de forma indireta no processo produtivo dessa fábrica. Matéria-prima direta. Então, matéria-prima, quanto mais matéria-prima eu compro, né, mais se gasta. Se eu compro menos, gasto menos. Portanto, está uma classificação dela ser variável. Será uma mão de obra, uma matéria-prima direta, né? O próprio nome já está dizendo ali. Ela tem o Dzinho aqui, né? De quanto ao volume, né? Ela ser classificada aqui como direta. Mão de obra direta. Então, a mão de obra, ela sempre envolve o pagamento de salários, né? Então, a gente tem aqui um elemento de classificação fixa, né? Os salários sempre precisam ser pagos. Se ela é uma mão de obra que está diretamente envolvida no processo, então ela tem a característica aqui de ser direta. No nosso caso aqui, a análise de fretes de matéria-prima. Então, frete de matéria-prima, se eu tenho matéria-prima para buscar, eu gasto frete, se eu não tenho, eu não vou gastar. Então, portanto, a gente tem uma classificação dela ser variável, e o frete, como está diretamente envolvido com a matéria-prima, né, que está dentro do processo de produção, ele é considerado, então, também direto. Os honorários da gerência da produção, o que é honorário, pessoal? São o pagamento aí sobre os salários, né, sobre o trabalho da gerência de produção. Então, nós temos aqui a classificação de como fixa, mas a gerência de produção não está lá com a mão na massa, ela não é o operacional da empresa, ela está no nível gerencial, né? Então, ela é a classificação aqui como indireto.
Matérias-primas indiretas. Então, matéria-prima, né, a gente já entendeu que ela tem a classificação de ser variável, porque ela depende da quantidade comprada ou consumida. Como ela está envolvida indiretamente no processo de produção, ela vai entrar como indireta. Consumo de água lá na nossa indústria, né? O consumo de água também ele é variável. Consumo, se eu produzo mais, eu gasto mais água, se eu produzo menos, eu gasto menos. E a água também ela não é uma mão de obra direta, né? Ela não é também uma matéria-prima, portanto, ela é considerada aqui como indireta. As embalagens. Embalagens também têm a característica de serem variáveis, né? Porque se eu tenho muito produto para embalar, eu gasto mais embalagem. Se eu tenho menos produto para embalar, eu gasto menos embalagem. Então, por isso ela é variável. E no caso, ela pode ter a classificação tanto quanto direta, se a gente tem a embalagem diretamente envolvida como invólucro para o produto ser colocado no mercado, né, consumidor, ou ela pode ser indireta quando a gente pensa, por exemplo, naquela sacolinha plástica, né, que a gente embala o produto para o consumidor levar para casa. Então a gente pode ter aqui as duas classificações aqui, porque faltou mais informação aqui no item embalagem. Energia elétrica, né, na linha de produção. A energia elétrica, então, ela é um gasto variável, né, e também indireto, porque ele participa do processo de produção, mas ele não é nenhuma matéria-prima e nem uma mão de obra. A supervisão da fábrica, então o salário dos supervisores é fixo, né? Mas eles participam aqui de forma indireta, porque eles não são o operacional, eles estão no nível gerencial, né? Então, nível gerencial ou estratégico, sempre indireto, nível operacional, nível, né, classificação direta. Bom, nosso outro exercício aqui, preencher aqui a tabela e fazer a classificação quanto matéria-prima, enquanto MOD, enquanto CIP, né, o CIF, o custo indireto de fabricação ou para produção, despesa, né, que estão estimadas aqui para o volume produzido aqui para os nossos bens. Então vamos lá, a primeira classificação aqui, precisamos classificar para depois fazer os cálculos, né, do volume. A matéria-prima requisitada de forma direta é considerada, então, matéria-prima, né, está propriamente dita aqui de forma direta. A depreciação do parque industrial, ou seja, a depreciação é um custo linear, né, que não está envolvido no processo de produção, então não é uma matéria-prima, também não é uma mão de obra, mas como está dentro do processo produtivo, porque está dentro da indústria, nós vamos classificar ele aqui como CIP, né, o CIF, que vocês acharem melhor. Vamos no CIF aqui, que é o que está no nosso conteúdo. O aluguel da fábrica, também a fábrica, ela dependemos da fábrica para produzir, né? Ela está envolvida no processo de produção, então ela é um custo, mas esse aluguel ele não é uma matéria-prima, ele não é uma mão de obra direta, ele passa a ser classificado então como um CIF. Agora olha só, o aluguel dos escritórios administrativos. A área administrativa não participa do processo de produção. Isso aqui é como se a gente tivesse aqui um escritório da nossa fazenda na cidade, por exemplo, né? Nesse caso aqui, ele vai ser considerado como uma despesa, ok? Porque eles não está envolvido no processo de produção. Material requisitado de forma indireta, então material requisitado para a produção, né? Então, é uma matéria-prima, mas ela está como o próprio nome diz ali, envolvida de forma indireta no processo produtivo. A depreciação dos computadores da diretoria, então está envolvido no processo produtivo? Não, está envolvido lá no nível estratégico da empresa, né? Então, nós vamos classificar isso aqui como uma despesa. Mão de obra direta, né? Tá claro para a gente aqui que é um MOD, né, mão de obra direta, e o seguro da área industrial, ou seja, a indústria participa diretamente da produção, né, mas esse seguro ele não é uma matéria-prima para ser transformada, ela não é uma mão de obra que permita, né, transformação, então, portanto, ela é classificada aqui como um custo indireto para fabricação. E aí, depois disso, a gente vai elencar aqui, né, os valores. Deixa eu
para a gente realizar aqui a nossa informação de quanto que está sendo gasto aqui para cada elemento, aqui no caso do custo primário, por exemplo, né, da atividade. Então, como é que se faz o cálculo do custo primário? Eu faço o somatório do material direto, né, da matéria-prima, né, e mais os valores de mão de obra direta. Então, o que a gente tem ali? Né, um gasto ali, então, no total de R$ 24.300. No caso do segundo elemento aqui que nós estamos avaliando, que é o valor de custo de transformação, aonde eu vou avaliar todos os valores ali em cima, somá-los, tudo que está envolvido com mão de obra direta, mais os custos indiretos com fabricação, nós temos o total aqui então de R$ 26.050. Depois ele pede ali para a gente fazer o cálculo do valor do custo fabril, né, ou do custo total de produção. A gente tem então o somatório de matéria-prima, né, de MD, de MOD, né, de mão de obra direta, mais de CIF. Então a gente tem ali o total de R$ 38.500. E por último, pessoal, ele pede ali para a gente fazer o cálculo do gasto total ou do gasto integral dessa empresa, que é nada mais, nada menos do que o somatório de todos os elementos, né? Somando matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, bem como as despesas, que deu um total, então, de R$ 40.990. Só desse exercício cair na prova, vocês não erram pelo menos a letra D, tá? Deu dúvida, eu não sei como é que faz esse cálculo, a letra D ali é só somar tudo, pelo amor de Deus, tá? Não me façam essa tristeza aí no dia da nossa avaliação, não. Acertem pelo menos aqui a letra D, caso dê um branco na hora, mas não vai dar branco, todo mundo vai acertar tudo, não é isso? Bom, a gente tem aqui o exercício 40, a gente enumerar então 4 vantagens e 4 desvantagens para o nosso produtor aqui no que se refere à acumulação de estoque. Então eu posso destacar para vocês aqui, vamos voltar aqui, 4 vantagens. Então a primeira vantagem que nós temos ali, no caso da gente trabalhar com uma especulação de mercado, né, comprar na alta, comprar na baixa e vender na alta, é uma possibilidade, uma vantagem de ter estoque. Uma outra condição para a gente garantir, por exemplo, uma distribuição uniforme, né, de produtos quando a gente tem uma produção irregular, né, quando a gente avalia condições de safra e de entre safra. Outro elemento interessante aqui é quando a gente tirar vantagem em relação ao frete, né, por exemplo. Então você ganha, né, do transporte, na logística do produto, quando você compra uma maior quantidade de produtos e dilui o custo então do frete entre os produtos. E nós temos aí um quarto elemento que nós podemos destacar aqui como vantagem para o produtor possuir um estoque, no caso da gente garantir condição de abastecimento, no caso aqui de problemas sociais, né, problema com transporte, problemas de greves, né? Então a gente tem ali condição de ter produto sempre ofertado ao consumidor, né, mesmo mediante problemas de cunho econômico e social. Agora, desvantagens nós podemos elencar aqui por o produtor. Uma primeira, que é a mais clara de todas, é a imobilização de capital, é o dinheiro que se fica parado, né, e poderia estar sendo investido em outra coisa quando essa mercadoria não tem giro. Segunda situação, a gente pensa no quesito da perecibilidade do produto, ou seja, esse produto ele estocado, ele pode gerar perda, né? Ele pode gerar ali vencimento, e aí isso pode gerar ali, né, um problema muito grande para você ter estoque. Um terceiro elemento que eu posso destacar para vocês enquanto desvantagem seria o espaço ocupado por esse estoque. Então, por mais que ele também é um capital que está imobilizado, é um capital que empaca também o espaço, né, organizacional, o espaço, às vezes, até de operação da nossa atividade.
E por último, né, imaginando aqui que você tem um estoque de produtos onde a tecnologia se torna altamente defasada com o tempo, né, se torna obsoleta, ter um estoque de produtos aí não é tão vantajoso, né, se eu não tenho um giro tão expressivo dessas mercadorias. O nosso exercício 41 aqui é para diferenciar custo de despesa. Isso é claro para vocês, né? Imagino que custo é tudo aquilo que está envolvido no processo produtivo, né? O custo é tudo aquilo que está dentro da base da nossa pirâmide, que está dentro lá do quesito operacional, e a despesa é tudo aquilo que gera suporte, né, para a produção. É o que está lá no nosso nível gerencial e no nosso nível estratégico. Aí nós vamos tratar isso como despesa. Até interessante entender isso, porque a gente consegue separar de forma muito clara aquilo que está envolvido no processo de produção ou aquilo que está envolvido, né, no suporte, que está envolvido nas atividades gerenciais e estratégicas. O exercício 42 aqui, dentro dos nossos mitos, né, observados aqui em relação aos custos agropecuários, pedi para que vocês escolhessem 2 e comentassem aí sobre a percepção com a realidade, né, que vocês veem aí dentro do ambiente do agronegócio. E esse aqui eu espero ler definições, comentários aí muito interessantes em relação à percepção de vocês. Entendido isso, moçada? Então, fizemos então as correções aqui de todos os exercícios propostos como trabalho para a atividade de vocês. Para aqueles que estiveram comigo aqui, eu agradeço a companhia. Obrigado e até a próxima.